Por essa ocasião, nós temos falado esse ano todo sobre fazer a diferença, ser a diferença, ser a diferença. E muitas vezes eu gosto de pegar um modelo bíblico de alguém que, na sua geração, na sua época, com todas as dificuldades, com todas as limitações, essa pessoa fez a diferença. Eu quero hoje trazer como modelo para nós a vida de Maria, aquela que se deu para ser a mãe de Jesus. Assim era conhecida na palavra, Maria, mãe de Jesus. Eu quero começar dizendo que, no cristianismo, é muito difícil ter uma visão bíblica de Maria, uma visão equilibrada e boa. Maria foi uma mulher de Deus. Jesus na cruz diz, você será bem-aventurada entre todas as mulheres, entre todas as nações, bendito será teu nome. E muitas vezes o que é que acontece? A falta de entendimento leva para extremos. Ou colocamos Maria no lugar de Jesus, como se ela fosse a salvadora, e passamos a idolatrá-la, o que é antibíblico. Maria nunca permitiria isso. Durante todo o seu tempo que esteve nessa terra, você vai ver Maria como uma mulher de Deus, mas jamais aceitou adoração, jamais foi mediadora entre Deus e os homens, jamais se colocou nessa posição. O que é que acontece? Entre nossos irmãos católicos é mais comum essa devoção. Aí o evangélico, muitas vezes, vai para o outro extremo. Age como se falar de Maria já é uma complicação. Porque nós não vamos adorar ninguém a não ser Jesus. E nós não estamos falando em adorar Maria. Eu estou falando que, possivelmente, esses dois extremos desagradem muito ao Pai, desagradem muito a Deus. O título da mensagem de hoje é Maria, mãe do homem. E por que você colocou Maria, mãe do homem, pastor? É preciso que nós conheçamos mais de Jesus para podermos entender o que Maria significou nisso tudo. Preste muita atenção, você vai lembrar, e se você não sabe ainda, você que está em casa, em outro lugar, você vai entender isso de uma maneira simples. Deus criou o homem, Adão, Adham, que a tradução quer dizer terra vermelha. Por isso que a gente diz que o homem foi feito do barro. O homem foi feito da terra vermelha. E ele disse, o homem vem da terra, e eu estou dando a terra ao homem. Deus deu autoridade ao homem. Nesse mundo que nós vivemos, tem autoridade quem tem corpo. Preste atenção, nesse mundo que nós vivemos, tem autoridade quem tem corpo. Os seres espirituais, sejam eles anjos, arcanjos, serafins e querubins, ou aqueles que são rebeldes, principados, potestades, dominadores das regiões celestiais e desse mundo tenebroso, eles não têm autoridade sobre esta terra, a menos que homens, pessoas de carne e osso, como você e eu, abramos a porta para que eles possam atuar. Você me entende até aqui? Sim ou não? O salmista diz, do Senhor é os céus dos céus, mas a terra ele deu ao homem. Então, entenda onde é que entra essa história que tem o nosso personagem de hoje. Num certo momento, o homem cai. E quando o homem cai, ele passa essa autoridade para o nosso adversário. Lembre que quando Jesus estava sendo tentado, provado, lá no deserto, o diabo mostra o poder, os reinos deste mundo. Ele mostra para ele Aion, o sistema. E ele diz, eu vou te dar isso, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E ele completa, porque é meu, me foi entregue. Porque é meu, me foi entregue. Quem entregou? O homem, quando pecou. Foi criado aí, para mim, o maior imbróglio jurídico espiritual do universo. Você diz, e por quê? Porque o homem não tem poder para tomar de volta algo de um ser espiritual que tem tanta força. Só quem tem poder para isso é Deus. Quando disputavam
os anjos, o corpo de Moisés, diz a palavra, que o arcanjo Miguel disse, o Senhor te repreenda. Veja que tem uma hora na base, quando a questão é poder, é só Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? No entanto, para que fosse tomado de volta, não estamos falando apenas na questão do poder, porque Deus tudo pode, mas estamos falando na questão da autoridade que Deus tinha dado ao homem. E a Bíblia diz que quando Deus faz algo, é feito. Quando Deus dá dons, por exemplo, os dons de Deus são irrevogáveis. Quando Deus te dá um dom, Ele te deu. Você diz, mas se eu pecar, pastor, o dom continua com você, só que um dia você vai prestar contas. Dons e talentos são dados pelo Senhor. Alguém que tem um dom da palavra pode usar esse dom para bem e pode usar esse dom para mal. Deus não toma de volta se você usar para mal, mas um dia eu prestarei conta do que fiz com os dons que Ele me deu. Até aqui você me acompanha, sim ou não? Então, esse caráter de Deus, como diz a palavra, porque Ele não é filho do homem, e nem é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Criou esse imbróglio, ou seja, Deus tinha poder para tomar de volta assim, mas Deus tinha dado autoridade ao homem. Era preciso que um homem usasse da sua autoridade para tomar de volta tudo o que o diabo roubou. Mas, ao mesmo tempo, era preciso que Deus usasse do seu poder para, junto com essa autoridade, tomar de volta tudo o que o diabo roubou. É isso que o apóstolo Paulo chama de o mistério de Deus que nos foi revelado. E você diz, que mistério é esse? É que quando Deus viu isso, Deus planejou a vinda do seu filho, Jesus. Deus faz um pacto com um homem como você, como eu, chamado Abraão. E ele diz, eu vou fazer um pacto com você. Você não é um homem que não tem filhos, mas você vai ter. E dentro dessa sua descendência, nascerá um, que será o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que será 100% Deus e 100% homem. Maria nunca foi, não é e nem será mãe de Deus, mas Maria foi a mãe do homem. Deus usou o seu óvulo, a sua humanidade, para que através dessa utilização dessa serva do Senhor, pudesse fazer essa junção maravilhosa de vir à terra, Deus, aquele que a palavra nos apresenta como o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é o versículo 1, 2, 3 de João, capítulo 1 de João. Mas no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne. É aí que entra Maria. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, é esse mistério de Deus que permitiu que viesse para o mundo o nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem uma frase que é atribuída a Billy Graham, não sei se foi ele realmente que disse, mas quando o homem chegou na Lua, ele foi entrevistado e ele disse, você está surpreso com isso? Ele disse, não tenho nenhuma surpresa em um homem colocar o pé na Lua. A minha grande surpresa, que me deixa estupefato, foi o Filho de Deus ter colocado o pé na terra. E ele fez isso por você, e ele fez isso por mim. Amém, queridos? Eu quero hoje estudar um pouco do caráter de Maria. O caráter dessa mulher, que porque se permitiu ser serva, porque se permitiu ser mãe, porque se permitiu ser usada por Deus, ela fez diferença na sua geração, sim, mas ela marcou todas as gerações. Você está aqui comigo ainda? Amém? Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José. Descendente de quem?
de Davi. Por isso que a gente diz que Jesus vem da raiz de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Quero explicar o que é que significa agraciada. Agraciada é alguém que recebe um favor que não merece. Entende o que eu estou dizendo ou não? Quando você recebe um favor que você não merece, você está sendo o quê? Agraciado. Ela não foi descrita na Bíblia como cheia de graça por si mesma, mas agraciada. Isso significa que recebeu graça de Deus. Amém? Está comigo aqui? Versículo 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. É um favor que você não merece, mas você recebeu essa graça. E ela então disse: eu queria saber que graça é essa. Ele disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Isabel era a mãe de João Batista, primo de Jesus, que foi aquele que preparou os caminhos para o Senhor. Versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Repita essa frase. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Ore comigo, diga: Senhor Deus, essa é a tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que é capaz de dividir o meu espírito dos meus sentimentos. E eu quero te pedir, Senhor, que a tua palavra venha sobre mim, que encontre guarida no meu coração, a fim de que ela seja vida na minha vida, em nome de Jesus, amém e amém. Primeira coisa que eu posso aprender com Maria: ela não fugiu ao chamado de Deus. Você diz: mas ninguém foge. Queridos, o chamado de Deus, às vezes, a princípio, não é fácil. Quando Deus chama alguém para fazer uma obra, às vezes não é fácil. Vocês lembram do profeta Jonas, que ao receber o chamado de Deus, foi o que ele fez? Ele fugiu. Deus disse: vá para uma cidade, e ele foi para outra. Então, o chamado de Deus nem sempre é fácil, mas você nunca será feliz, ouça, enquanto você não estiver vivendo no propósito que Deus tem para você. Quando você foi criado, Deus disse: eu tenho um propósito para você. E o chamado de Deus é exatamente quando Ele me chama de uma vida comum para viver o seu chamado. Maria recebeu um chamado de Deus. Sabe, queridos, esse chamado, o anjo diz assim: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Mas sabe, se você olhar as circunstâncias, não tinha muito motivo para ela se alegrar, não. Maria tinha acabado de noivar com José. Entende o que eu estou dizendo? Vamos pensar nos dias de hoje, século 21. Você noivou com uma moça, e você é um cristão, você a respeita e você não tem nenhuma intimidade com ela. Amém? A sua noiva chega para você e diz: tem uma novidade linda para você. Você diz: o que é? Estou grávida. Você celebra? Você fica feliz? Vejo os homens com uma cara um pouco assim, não é? Então, Maria ia pensar: meu Deus, quando eu conto isso a José, acabou meu casamento, certo? Mas tinha mais. Pela lei, essa atitude implicaria em risco para a vida dela. Deuteronômio 22, 23 diz: se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela,
levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça, porque estava na cidade e não gritou por socorro. E o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Veja que ela não era casada ainda, era prometida, é o que está sendo falado. Deuteronômio 24:1. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que lhe reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Eliminem o mal no meio de vocês. Então, entenda o que eu estou dizendo. Quando Maria escuta aquela notícia e o anjo diz, alegre-se, ela não tinha motivo nenhum para se alegrar. Porque ela entendia o que é que eu vou passar agora. Se Deus hoje falar seu coração, se Deus disser, eu tenho um chamado para você, talvez você já saiba que Deus tem um chamado para você, mas talvez você diz, as circunstâncias não permitem, pastor. Quantas vezes eu já escutei pessoas dizendo assim, eu quero muito, quando ouço falar de Deus, meu coração queima, mas eu não estou preparado, não é agora, não é hoje, eu vou esperar mais, vai ser depois, vai ser outro dia. Queridos, preste muita atenção, você nunca estará pronto. Aquele que te chamou, esse vai te preparar, amém? Esse vai te enviar e esse vai te sustentar. Você entende o que eu estou dizendo? Quando uma mãe recebe um filho, você acabou de receber uma missão. E você diz, qual é a missão? A minha missão é cuidar dele, achar bonitinho, ver as bochechinhas dele crescerem. Ai, coisa linda, é vibrar com meu filho, é tal, tal, tal. Não, sua missão não é essa. Você pode ter essas coisas e tal, mas a sua missão não é essa. A sua missão é ensina o menino no caminho que ele deve andar. Que até quando ele for grande, dele não se desviará. A sua missão é fazer com que o seu filho nasça de novo. Não é só da mulher, do homem também. Estou falando mais para as mulheres, porque hoje celebramos o Dia das Mães e estamos utilizando uma mulher como modelo para nos ensinar coisas tão preciosas. Então, o que eu quero dizer para você, e eu quero também dizer para mim, é que nós temos um chamado, e eu estou dizendo a você, não fuja. Mesmo que esse chamado, você olhando para as circunstâncias, você diz, não é hora, eu não posso, como é que eu vou fazer? Eu me lembro de Rosinha, quando ela casou com o nosso querido Tássio, que é carinhosamente chamado de Chibata, um nome mais doce, suave. Eles casaram e queriam ter filhos. Tentaram uma inseminação artificial. Eu participei assim dessa história deles há muitos anos. E, finalmente, eles foram ao Brasil. Teve algumas situações que tiveram que estar por lá. Por quê? Porque, ao chegar lá, adotaram Rafinha. Rafinha está por aí, é linda. Quantos anos a Rafinha tem agora, Rosinha? 15 anos, uma coisa impressionante. Quando eu falo com ela, Rafinha, ela olha para mim muito desconfiada. Porque, quando é criança, você brinca, diz, tá, Rafinha, ai, pastor, quando fica uma mocinha, Rafinha, não sei o quê. Aí ela fala assim, hello, pastor, eu já sou grande demais da conta, né? Então, Deus fez coisas com ela naquele tempo, porque ela teve que ficar lá esperando para ter o visto. Uma história longa que ela pode contar depois. Mas, nesse tempo, Deus queimou o coração dela para um chamado. Para um chamado. Eu me lembro dela dizendo, eu faço a oração de Raquel, dá-me filhos, senão eu morro. E Deus deu muitos filhos a ela. Não só os filhos que ela tem em casa, mas um espírito de adoção. Qual é o seu chamado? O que é que Deus tem chamado você, a sua casa? Não fuja. Amém, queridos? Mas, sabe, você pode questionar. Você falou, o que é questionar? Você pode falar com Deus, dizer, Deus, você está me chamando para isso? Estou. Mas escuta. Olha a situação. Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou poder fazer essa coisa acontecer? Porque Maria fez isso. Ela questionou, como é que com as minhas limitações eu posso fazer isso? Ela pergunta no versículo 34, como acontecerá isso se eu sou virgem? E aí o anjo responde, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus, pois nada é impossível para Deus. Anima quem está do seu lado, diga assim, não fuja do seu chamado. Aquele que te chamou vai te preparar, vai te enviar e vai te sustentar. Nada é impossível para ele. Amém, queridos? Uma outra coisa que a gente aprende imediatamente é que, diante dessa circunstância, diante do risco da sua própria vida, da sua reputação, ela se posiciona como serva.
Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Se você é um irmão, diga sou servo. Se você é uma irmã, diga sou serva. Diga assim: eu sou servo do Senhor. Diga mais uma vez. E ela complementa dizendo assim: que aconteça comigo, conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Queridos, ela viveu, cresceu, teve Jesus. Você sabe da história, que é uma história muito contada. Nós sabemos que no nascimento de Jesus já teve muitas dificuldades. Tiveram que ter Jesus num lugar muito simples. Você sabe que Jesus nasceu, ela recebeu a visita de uns magos que deram presentes que puderam ser transformados em dinheiro. Por quê? Porque imediatamente eles receberam um aviso de um anjo dizendo: fujam para o Egito. Passaram 2 anos no Egito. Teve que sair, teve que fugir. Quando voltaram, foram para Nazaré, que era uma cidade mais pacata, com medo, porque ficaram preocupados. Será que o Herodes ainda está por aí? Será que aquele que fez o edital para matar os meninos até 2 anos e tal, será que ele ainda está por aí? Então eles foram se esconder. Mas sabe uma coisa importante? Ela entendia que tinha uma missão. Você está aqui comigo? Ela tinha uma missão. Mas essa mulher que tinha uma missão, ela era gente como você e como eu. Ela viveu a sua humanidade. Veja uma coisa que acontece interessante. Em Lucas 2, 46, diz: depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Foi o que aconteceu. Maria, José e Jesus foram a uma festa. E no meio daquela multidão, eles acharam que Jesus estava caminhando com eles, e eles foram caminhando. Até que ela se deu conta: cadê Jesus? Você que é mãe alguma vez perguntou assim pelo seu filho: cadê fulano? Porque disse que menino calado é um perigo, né? Não é verdade? Eu agora não tenho mais bebê, eu só tenho um cachorrinho, chama-se Alec. Quando ele está muito calado, eu me preocupo muito. Não sei o que é que ele está fazendo. Né? Então ela disse: Jesus está muito calado. Quando ela procurou Jesus, nada. Tiveram que voltar. Aqui está dizendo: depois de quantos dias? 3 dias. Ela chega no templo e Jesus está no GE lá, no meio dos mestres, ouvindo e fazendo as perguntas. Os mestres faziam perguntas e ele respondendo. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Diz a quem está ao seu lado, diga assim: Maria era gente como você, diga. Ela se preocupou, ela deu uma disciplina ali em Jesus. Você sabe que nessa hora Jesus aproveitou para dar um toquinho para lembrar, dizendo, tipo assim: mãe, não esquece não daquela história do anjo. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, e a Bíblia diz que todas essas coisas ela ia guardando no seu coração. Todas essas coisas ela ia guardando no seu coração. E sabe, queridos, tudo isso que acontece leva Maria a educar Jesus, caminhar com Jesus. José está ali com ele. Jesus nunca teve falta de pai terreno. Ele recebe a profissão do pai, ele continua a fazer aquelas coisas. Até os 30 anos de idade, Jesus foi conhecido como homem, viveu como homem, tomou forma de servo. E a Bíblia diz que nessa condição ele nunca pecou, nem dolo algum se achou em sua boca. Obedeceu o pai até o fim. Isso tinha uma influência enorme dos pais, porque essa é a parte humana de Jesus. Em Hebreus diz que ele mesmo sendo filho, aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Você acha que Jesus, Deus, precisava aprender alguma coisa? Nada, mas Jesus, homem, precisava. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para ser o primeiro de uma nova raça. Por isso que Jesus, que nunca foi criado, nunca teve princípio e nunca terá fim, em Hebreus diz que ele é a primícia da criação. Como é que é a primícia da criação se ele nunca foi criado? Porque nós estamos tratando de uma nova raça, que é chamada de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusivo de Deus. Jesus está no céu nesse momento, à direita do Pai, com um corpo humano. Existe um homem sentado nos céus. Eu sei que é um corpo glorificado.
Pedro disse que esse tabernáculo que eu tenho, que você tem, ele se corrompe. A gente luta, se alimenta bem, faz ginástica, mas ele vai se corrompendo. A gente, não é quando alguém diz, quantos anos o senhor tem? Eu digo tantos, puxa, o senhor está conservado para a sua idade, a gente fica contente, não é? Mas o que é que a pessoa está dizendo assim? Está dizendo, não tem jeito. Minha esposa sempre disse, se você não quiser ficar velho, se despeça desse mundo e diga tchau, morra, né? Se eu quero ficar velho, se eu quero ficar vivo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que envelhecer. E o que significa isso, pastor? É porque esse tabernáculo que eu tenho é um tabernáculo o quê? Corruptível. Mas Pedro disse que nós vamos receber um tabernáculo incorruptível. Quem foi que recebeu esse tabernáculo? Jesus. 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 Ele é o primeiro de uma nova raça. E nós precisamos entender que nesse pacote todo, a Bíblia diz que Maria ia guardando todas essas coisas no seu coração. E há um momento, queridos, que Jesus vai para a cruz. Há um momento, queridos, que Jesus é crucificado. E há um momento, queridos, que Jesus ressuscita. Em todas essas coisas, Maria estava ali. Em algum momento da história, José desaparece. Possivelmente faleceu. Mas Maria continuava ali. Maria continuava ali. Há um momento que o filho dela vai ser arrebatado aos céus. E ele dá uma orientação geral. E ela ouve essa orientação. E ela obedece. Ela obedece e ela espera conforme a direção do filho. Ela entende que aquela autoridade que ela tinha sobre a vida de Jesus foi até um certo ponto, daquele ponto em diante, missão cumprida. Agora era o contrário, era o Senhor que tinha autoridade sobre ela. Você me acompanha nisso? Em Atos, capítulo 1, versículo 4, diz, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres. Inclusive quem? Maria, a mãe de Jesus, com os irmãos dele. Os irmãos de Jesus estavam ali, os irmãos de carne e osso, que eram filhos de José com Maria. Maria estava lá. Queridos, no dia do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, onde é que estava Maria? Lá. Mudou a situação, eu cumpri minha missão, mas agora está na hora de eu passar a ser igreja. Maria começa sendo uma virgem, uma jovem, possivelmente saindo da adolescência, entrando na juventude, e Maria passa esse tempo todo cumprindo sua missão, entendendo tudo aquilo que ela guardou no seu coração. Ela consegue ver a morte do seu filho, mas ela consegue ver a ressurreição do seu filho, e ela começa a entender que agora não é mais seu filho. Apesar dela ser conhecida Maria, mãe de Jesus. E por que ela é conhecida como Maria, mãe de Jesus? Porque ela é Maria, mãe do homem. Nunca foi mãe de Deus, mas é Maria, mãe do homem. Aquela que deu. Não deu apenas seu óvulo, não deu apenas seu ventre, mas deu sua vida, seus sonhos e seus planos. E Maria agora passou a ser igreja. Atos 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito hoje capacitava. Queridos, Maria foi batizada com o Espírito Santo. Maria passou a ser igreja. Maria passou a ser templo do Espírito Santo. Ela que um dia trouxe no seu ventre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela agora tem no seu espírito o Espírito Santo de Deus, aquele que era, que é e que há de vir, e que Jesus disse, eu e o Pai e o Espírito somos um. Eu quero fazer um paralelo com o caráter de Cristo, e o que é que nós podemos fazer isso, aplicar isso na nossa vida. Coisa muito importante, Jesus se submeteu ao Pai, amém? Maria se submeteu ao Pai.
Jesus não levou em conta o que ele iria sofrer. Hebreus diz que ele não levou em conta a vergonha, a ignomínia, o seu sofrimento, por causa do que estava proposto. Maria, quando entrou nesse projeto, ela disse, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas Deus está dizendo que vai me guardar, e eu vou entrar nessa situação também. Sabe, queridos, as emoções de Maria, que era uma mulher, uma jovem, não aparecem na Bíblia, em lugar nenhum você vê Maria se deixando levar ou decidir pelas suas emoções. Pelo contrário, suas emoções eram controladas pela vontade do Pai. Isso é um caráter de Jesus. Jesus todo o tempo dizia, eu vou fazer a vontade de meu Pai, eu sempre faço a tua vontade. E naquela noite, naquele dia da grande prova, daquela luta enorme que ele suou sangue, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Maria era humilde. Nós lemos aqui hoje, quando ele diz, Lucas 1, ela tem o seu cântico, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? É importante você ver, Maria precisou de um Salvador. Ela disse, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Ela cumpriu a sua missão até o fim e recebeu o que lhe estava proposto, a eternidade com Deus. Como é que eu aplico isso na minha vida e na sua? Amados, a Bíblia diz que todos temos uma missão em comum. Vez por outra a gente cita uma missão aqui específica, mas todos temos uma missão em comum. Eu recentemente fui chamado pelo pastor Ángel, da igreja hispana, para gravar com ele um vídeo que ele tem feito às quintas-feiras, que ele tem uma árvore lá, um banco, ele colocou o nome Na Sombra da Árvore. E eu estava gravando esse vídeo com ele, e eu me lembrando, aquele homem tem um chamado específico. Não é raro você ver, toda semana, ele levar 1, 2, 3 pessoas a Cristo. A pessoa vai lá na oficina dele, está ali com ele, abriu o espaço, ele está falando de Jesus, daqui a pouco ele está gravando um vídeo, acabou de aceitar Jesus, e a pessoa aceitou Jesus, ore por ele. Então, isso é um chamado específico. Você entende o que eu estou dizendo? Citei aqui Rosinha com órfãos. Poderia citar vários irmãos na área de louvor. A Michele foi citada aqui hoje na área das artes. São chamados específicos. Deus lhe chama. São coisas específicas suas. Você pode falar, eu não tenho aquele chamado, mas eu tenho esse. Amém. É esse que você vai se firmar. Amém? Mas é importante entender que esses chamados têm que estar linkados a um chamado geral. Existe uma missão que é comum a todos. 2 Coríntios 5,18 diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Esse é o seu ministério. Eu estou morando agora num local novo. E eu tenho tentado dizer a Alec, há muito tempo eu disse, Alec, você é um missionário, porque Alec ele abre portas. Ele é bonitinho, então as pessoas, se eu estivesse sozinho, nem falava comigo, mas quando eu estou com Alec, que coisa linda, aí a Alec pergunta à pessoa onde a pessoa mora, onde é que ela está, qual é o andar dela e tal, aí a pessoa também me pergunta, e Alec mora onde? Eu digo, Alec mora ali, e tal. Vocês, o que significa isso, pastor? Queridos, é o ministério da reconciliação. Já tem uma vizinha que disse que queria aprender português. Eu digo, olha aí, pastora. A pastora é uma excelente professora de português. Então você diz, por que isso, pastor? Porque isso é um ministério comum a todos. Onde você estiver, você tem que entender. Você foi reconciliado com Deus. Deus espera agora que você cumpra a mesma coisa, que você ajude as pessoas a se reconciliarem com Ele. E você vai dizer, pastor, eu não sei falar muito bem. Eu sei, isso é uma limitação. Você pode falar, pastor, eu não sei pregar, evangelizar. É uma limitação. Você pode falar, olha, pastor, não tenho tantos amigos. É uma limitação. Mas eu quero dizer a você a mesma coisa que o anjo disse a Maria. Aquele que te chamou, ele vai te preparar, vai te enviar e vai te sustentar, porque nada é impossível para Deus. É necessário, no entanto, que eu não fuja disso. 2 Coríntios 5,19 diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Eu queria, assim, animar você, aí no aplicativo da igreja. O boletim tem estado lá, não tem no aplicativo? Pega esse boletim, pega esses passos que nós dissemos, e diga ao Senhor, eu não quero fugir do chamado.
Segunda coisa, eu tenho questões, eu tenho perguntas. Como é que eu vou fazer isso? Vá abrindo seu coração, vá falando com o Senhor. Ele vai capacitar você. Uma pandemia não pode parar uma igreja. Porque a igreja, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso não tem a ver, queridos, com encher templos. Isso não tem a ver com nada disso. Até porque nesses tempos pandêmicos, nós nem sabemos a quantidade de pessoas que nós atingimos. Quando nós começamos a ter somente culto virtual, eu recebia toques e palavras de tantos lugares que você nem imagina. Pessoas de língua portuguesa ou de língua hispana estavam em contato conosco nesse tempo todo. Essas pessoas continuam. Vez por outra, uma pessoa me manda para mim uma mensagem no Facebook ou no privado do Instagram, dizendo, recebi uma palavra agora, pastor, que coisa. E a maioria dessas pessoas eu não conheço, mas Deus conhece. Amém, queridos? Então, eu não estou preocupado que você simplesmente entenda, o pastor está dizendo que é para a gente trazer pessoas para cá, convidar pessoas para cá para encher a igreja. Observe que em nenhum momento eu falei dos meus vizinhos dizendo que eu vou convidá-los para vir para a igreja. Eu disse a vocês que eu tenho muito desejo de poder ser um instrumento de Deus na vida deles para reconciliá-los com Deus. Se eles se reconciliarem com Deus, e se eles quiserem vir à igreja, e visitarem a igreja, e aqui forem tocados pelo Senhor, e quiserem ficar aqui, serão muito bem recebidos. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim. E a única coisa que Ele quer que eu tenha, nesse momento, é o mesmo compromisso que Maria assumiu. Em Lucas 1,38, ela disse, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Você pode repetir essa oração? Diga isso mais uma vez. Pense assim e diga, sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Queremos te agradecer que nesse dia que a gente se atenta mais para a maternidade, nós podemos entender que esse dom da maternidade veio de ti. O Senhor que é pai, mas como pai, tem dentro de ti toda a semente da maternidade. E o Senhor entregou isso às mulheres. Eu quero pedir que o Senhor coloque isso dentro de nós também como homens. Que nós tenhamos sede de gerar. Temos sede, Senhor, de engravidar. Temos sede, Senhor, de gerar vidas para Ti. Que os projetos que o Senhor tem para a gente, Senhor, que tantas vezes estão engavetados, eles possam, Senhor, criar vida, criar alma, Senhor. E o Senhor que é Deus, que nada é impossível para Ti, que pode todas as coisas, sonda os corações agora. Nos levanta para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.